sabia que a Univida tem um programa especial para o autismo? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a terapeuta ocupacional Ana Paula Soares. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante. Na verdade, esse programa já existe há um pouco mais de 3 anos. Sim, desde setembro de 2017. Dani, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso para falar desse assunto cada vez mais em voga. E é importante sempre falar realmente, sim, porque a informação ela está aí e ela precisa ser passada. Eu acho muito interessante que a Univida, além de tudo que nós já mostramos aqui no programa Universo Mais, esse programa de autismo conta com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, com mais de 34 profissionais de todas as áreas do desenvolvimento infantil. Então a gente trabalha todas as áreas do desenvolvimento, né, da criança. E aí nós temos pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores especiais e psicopedagogos. E como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é clínico, tá? Então ele é feito no consultório médico. Quem faz o diagnóstico é um médico especializado, né? Um psiquiatra, um neurologista ou um pediatra especializado em autismo. E ele é feito através da observação do comportamento da criança. Ele não tem exames laboratoriais, exames de imagem e não tem nenhuma característica física que fale, aquela criança é autista, né? Autismo não tem cara, então é feito através da observação, da conversa com os pais, vendo mesmo os atrasos no desenvolvimento que a criança apresenta. Até que nos bastidores a gente estava conversando e você citou que antigamente os pais, professores diziam, cada criança tem o seu tempo. Isso. E não, eles são espertos, então se está demorando para aprender, é bom investigar. Exatamente, porque o que acontece? Antigamente se falava muito isso e demorava muito o diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais chances do êxito no tratamento, no ensino das habilidades, né? E aí tem os marcos do desenvolvimento que são importantes a gente ficar atento, né? E hoje tem muito mais informação, então as professoras têm mais informação, os pais têm mais informação, comparam com outras crianças no desenvolvimento e acabam talvez, né, levantando a lebre que a criança pode estar atrasada no desenvolvimento, e aí tem que investigar sim. A gente ouve um termo que é análise de comportamento aplicada. O que é? A análise do comportamento aplicada é a ABA, né, que é uma ciência, tá, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, que é uma ciência que hoje tem mais evidência que funciona para ensinar habilidades para as crianças com um atraso no desenvolvimento. Então, por isso que a Unimed escolheu esta ciência para embasar o tratamento aqui no Programa Especial Autismo. E existe uma idade mínima para que esses sintomas comecem a aparecer? Olha, os sintomas, eles aparecem desde a primeira infância. Eles têm, inclusive, que estar presentes desde a primeira infância para ser diagnosticado como autismo. Mas algumas crianças demoram mais para os sintomas ficarem mais aparentes. Então, talvez isso que atrapalha. Mas desde bebê já dá para perceber alguns sinais, né, no bebê, atraso. Quais são esses sinais? O bebê não interage com a mãe na hora da amamentação, então não sorri quando a mãe entra no quarto, não olha para o lado do som, e aí ele não imita, não bate palminha quando pede. Então, desde pequeno ele já se esquiva dessa interação social. Certo. Minha próxima pergunta é uma pergunta que vocês devem escutar bastante. Dizem que o número de pessoas que são identificadas com autismo, pessoas, crianças, ele cresceu, aumentou realmente? Na verdade, Dani, a gente parte da hipótese de que antigamente distúrbios de desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento eram diagnosticados como atrasos no desenvolvimento, outros distúrbios, Asperger, né? E hoje em dia tudo engloba no mesmo diagnóstico, que é transtorno do espectro do autismo, né? E também tem a questão da informação que está chegando para as pessoas com muito mais êxito, né? Como, assim, as pessoas estão conhecendo mais, sabendo mais e comparando mais para levar no médico e falar, tem alguma coisa diferente com meu filho no desenvolvimento, e aí então
por isso tinham muitos casos que não eram diagnosticados ou eram diagnosticados como outras coisas, né? Outros distúrbios, outros transtornos. Ana Paula, a genética é um fator determinante para a criança ser diagnosticada com autismo? Hoje em dia, a causa mais, né, que faz mais sentido para os cientistas é realmente a causa genética, tá? Sim. Tem uma pequena parcela que tem uma causa ambiental e talvez até os dois juntos, né? Mas a causa genética é a que faz mais sentido para os estudadores, né? Para os estudiosos no assunto. Então, se há um caso na família, isso pode determinar... Também, né? Que seria uma causa hereditária, sim. A pessoa que ela é portadora de espectro autista, ela pode levar uma vida normal? Sim, com toda a certeza do mundo. Isso envolve vários fatores, né? A gente fala que quanto antes o diagnóstico, melhor, principalmente para trabalhar com ABA, né? A ABA é a ciência que trabalha com mais êxito, mas assim, quanto antes a criança vier para a gente, melhor, porque o nível de desenvolvimento dela não vai estar tão distante do típico. Então a gente consegue correr contra o tempo e, na verdade, o que a gente faz não é que a gente trata o autismo para que haja cura, mas a gente trabalha as habilidades que aquela criança tem dificuldade em aprender naturalmente, porque a criança com autismo, ela tem dificuldade em aprender espontaneamente como uma criança típica. Então a gente ensina essas habilidades para ela de uma forma estruturada, sistematizada, programada, individualizada, e aí por isso que tem tanto êxito. Então a gente tem grandes chances sim de quanto antes o tratamento mais correto possível dessa criança igualar no nível de desenvolvimento. Agora me fala uma coisa, o pai e mãe responsável que está nos assistindo começou a perceber os primeiros sinais. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um médico especialista, né, e relatar isso. Relatar, doutor, né, eu estou percebendo que meu filho não faz isso ou não faz aquilo. Comparar mesmo, não é ruim a comparação nesse sentido. Comparar mesmo com uma criança com um nível de desenvolvimento típico e relatar para o médico. E aí o médico vai fazer essa observação dos comportamentos, né, e do desenvolvimento mesmo. Ana Paula, muito obrigada. De nada, Dani, é um prazer.